A primeira cena de The Walking Dead já deixa claro que não estamos diante de uma série comum. O episódio se abre em um plano aberto. Um carro se aproxima lentamente em nossa direção. Dele desce o nosso protagonista Rick Grimes, que aparentemente está em busca de gasolina. Em poucos segundos sentimos o clima que vai ditar todo o episódio, um silêncio sufocante de um mundo pós-apocalíptico, marcado por ruas vazias e pela sujeira impregnada nos cenários. Tudo isso é potencializado pela escolha estética de filmar em uma película Super 16mm, um formato que carrega naturalmente mais textura e granulação. Esse detalhe técnico não é apenas um capricho, mas uma decisão consciente do diretor Frank Darabont para transmitir realismo e desconforto, colocando o espectador dentro daquele mundo devastado. É nesse momento que o Rick ouve passos. Ele se vira e, para sua surpresa, surge uma criança. Mas não é uma criança comum. O caminhar trôpego, o olhar vazio e a carne em decomposição denunciam a tragédia. Até a inocência já foi corrompida pelo apocalipse. Rick não hesita, saca sua arma e dispara contra a garota. E é justamente aqui que entendemos o peso do que está por vir. O primeiro zumbi que vemos não é um monstro, mas uma criança. E isso quebra de imediato qualquer expectativa de suavidade. Esse início é brilhante porque já estabelece em poucos minutos os 3 pilares que sustentariam toda a série em seu auge: a atmosfera de terror silencioso, a estética crua que reforça o realismo e a ausência de limites morais em um mundo onde até o ato mais impensável pode se tornar necessário. Rick, ainda vivendo sua rotina normal como policial, aparece dentro de uma viatura conversando com seu amigo e parceiro, Shane. Essa cena pode parecer apenas uma introdução simples, mas na verdade, ela já planta sementes do que veremos no futuro. E como vai a Lori, cara? O diálogo entre os dois não só estabelece a relação de amizade, mas também dá pistas sobre suas personalidades. Rick mais introspectivo e idealista, Shane mais prático e impulsivo. É um detalhe sutil, mas que se tornará essencial para os conflitos que moverão a trama nos próximos episódios. Logo em seguida eles recebem uma chamada de ocorrência. A ação acontece rapidamente, um tiroteio, a perseguição e então o momento decisivo. Rick é baleado. Essa virada marca o ponto de ruptura entre o mundo normal e o mundo apocalíptico que está prestes a surgir. Quando Rick desperta, já não há mais sirenes, colegas de farda ou movimento no hospital. O que encontramos é o silêncio absoluto. É nesse momento que The Walking Dead entrega uma das cenas mais icônicas da televisão. Rick, sozinho em uma cama cercado por flores murchas. Um detalhe visual poderoso que revela, sem precisar de uma única palavra, quanto tempo se passou desde que ele caiu em coma. O hospital, vazio e escuro, é filmado com maestria. Corredores iluminados apenas por luz natural, portas arrombadas, marcas de sangue nas paredes. É um ambiente que parece ao mesmo tempo familiar e completamente estranho. Cada plano reforça a sensação de que o Rick não está apenas acordando de um coma, ele está acordando em outro mundo, um mundo irreconhecível, onde nada daquilo que ele conhecia existe mais. Esse momento é inesquecível porque traduz perfeitamente a essência do apocalipse. Não é apenas o colapso da civilização, mas a solidão arrasadora de perceber que tudo ao seu redor foi destruído enquanto você dormia. Imagina a sensação, meus amigos, só não é pior do que a sensação de acordar e descobrir que ainda não é inscrito no canal Sem Sono e que pode perder os próximos vídeos. Você acredita que ainda tem pessoas que gostam do nosso conteúdo, mas não deixam um like nem um comentário? Se você é fã de verdade, também vai querer se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos e enquetes exclusivos. Eu sou o Eduardo Velkan e vamos continuar. Ao sair do hospital, Rick se depara com um cenário que não poderia ser mais desolador. Carros abandonados, ruas vazias e um silêncio quase insuportável. Essa é a primeira grande pista de que até mesmo o exército, símbolo máximo de força e proteção, não conseguiu resistir ao apocalipse. É uma imagem rápida, mas carregada de significado. Se nem os militares foram capazes de conter a ameaça, o que restaria para os civis? Seguindo em frente, Rick presencia uma das cenas mais impactantes do episódio. Uma mulher zumbi rastejando pelo chão,
partida ao meio. Ela não pode correr, não pode atacar, mas mesmo assim continua lutando para se arrastar, movida apenas pelo instinto da fome. A câmera se aproxima e o espectador é forçado a encarar de perto aquela figura grotesca e ao mesmo tempo trágica. Ele a ignora e vai embora, mas em outro momento desse mesmo episódio, ele a encontra novamente, mas muita coisa mudou e ele decide pôr um fim ao seu sofrimento. Essa cena é genial, desperta compaixão. Pela primeira vez entendemos que não são apenas monstros ou zumbis, são restos do que um dia foram seres humanos. A mulher partida ao meio simboliza exatamente isso, uma humanidade destruída, mas ainda presente na forma de sofrimento. Darabont, o diretor, usa essa imagem para transformar os zumbis em algo muito maior do que criaturas de terror. Eles são um espelho da fragilidade humana, e ao fazer Rick se deparar com essa mulher, a série nos prepara para o verdadeiro tema de The Walking Dead. Não se trata apenas de sobreviver contra esses monstros, mas de lidar com a dor, com as perdas e com a nova realidade onde cada vida destruída conta uma história. Depois de vagar confuso pelas ruas desertas, Rick finalmente é surpreendido. Sem perceber a aproximação, ele é atingido com força na nuca. Duane, assustado e sem saber se aquele homem era uma ameaça, derruba Rick com um golpe de pá na cabeça. É o primeiro choque de realidade para Rick. Até mesmo a criança, agora, precisa atacar para sobreviver. Quando recobra os sentidos, Rick desperta em um ambiente diferente, seguro, mas desconfortável. À sua frente, Morgan. A tensão é imediata, os olhos desconfiados de Morgan, o corpo ainda trêmulo de Duane e a arma apontada. O espectador sente que não há mais espaço para a ingenuidade. Qualquer novo rosto pode ser um inimigo. Essa primeira interação é marcada por silêncios longos. Morgan observa Rick tentando descobrir se aquele estranho pode ser confiável. Aos poucos, o diálogo começa a surgir, e com ele a revelação do novo mundo. Morgan explica o que são os Walkers, como se movimentam e o que os tornam perigosos. Para Rick, cada palavra é um golpe mais duro do que a pá de Duane. A vida que conhecia não existe mais. Dentro da casa existem detalhes que reforçam essa tragédia apocalíptica. Tábuas pregadas nas janelas, armas improvisadas encostadas nos cantos, pratos abandonados à mesa e no lado de fora a presença fantasmagórica da esposa de Morgan, agora transformada em zumbi, batendo na porta como se ainda buscasse voltar para casa. É uma das imagens mais poderosas do episódio, não apenas pelo terror, mas pelo drama humano que carrega. Esse encontro não é só a salvação de Rick, é a introdução ao código de sobrevivência que o guiará toda a série. Morgan não apenas oferece abrigo, ele oferece conhecimento, ferramentas e principalmente uma lição. Nesse mundo, sobreviver exige cautela, sacrifício e escolhas que antes pareciam impossíveis. Rick segue para Atlanta, movido pela esperança de reencontrar Lori e Cal, que é a sua esposa e o seu filho, acreditando que a cidade ainda guarda alguma forma de proteção militar ou governamental, mas a imagem que encontra é o oposto disso. Mais ruas desertas, carros abandonados e um silêncio que denuncia a falência total da civilização. Montado em um cavalo, ele avança cada vez mais perto para o coração da cidade. Ingênuo, não percebe que está caminhando diretamente para a armadilha perfeita. Uma horda imensa dos mortos o cerca. O animal é devorado em segundos. E Rick, tomado pelo desespero, corre para salvar a própria vida. Sem saída, ele encontra abrigo dentro de um tanque militar abandonado. Rick está sozinho, cercado e aparentemente condenado. E então, o silêncio, ironicamente, parece selar o seu destino. Mas uma voz surge no rádio, irônica, quase debochada, mas carregada de esperança. É Glenn, o primeiro sinal de que o Rick não está totalmente perdido nesse novo mundo. E é assim que termina o episódio, com uma esperança vaga da salvação de Rick. Se você reparar na estrutura narrativa, vai notar que Darabont sempre constrói o episódio em ondas de tensão.
Ele começa com um estranhamento, cresce para o desconforto e só depois libera o choque. Esse padrão mantém o espectador em alerta, mas sem esgotá-lo. É como uma respiração cadenciada, silêncio, suspense e então a explosão. E quando você acha que o episódio vai finalmente se estabilizar, vem o cliffhanger. Rick encurralado dentro de um tanque cercado por dezenas de mortos-vivos. É o tipo de imagem que gruda na mente. Não porque seja espetacular no sentido hollywoodiano, mas porque encapsula todo o desespero do personagem e ao mesmo tempo deixa uma promessa. O que vem depois será ainda maior. Essa promessa é a engrenagem que faz a audiência voltar para o episódio seguinte. E se você acha que tudo isso foi acaso, vale lembrar, o roteiro original de Darabont foi reescrito e reorganizado justamente para retardar certas revelações, para permitir que os personagens fossem mais sentidos do que simplesmente apresentados. Isso mostra o cuidado em construir uma narrativa que privilegia a experiência do espectador. Cada cena tem um propósito, seja de tensão, de reflexão ou de empatia. Nada está ali por acaso. Outro momento que encapsula a força emocional do episódio é a relação de Morgan com sua esposa transformada. Ele não consegue puxar o gatilho, e não é porque ela ainda seja um ser humano racional. Não, ela não é. Mas a memória dela, o vínculo, a dor em aceitar aquela perda definitiva, tudo isso paralisa Morgan. Essa cena não fala sobre zumbis, mas sobre o luto. É um retrato cru do dilema de seguir em frente quando tudo que você amava foi destruído. E é justamente nessa camada de profundidade que o piloto supera o clichê do gênero. E uma coisa muito interessante desse episódio é justamente como todos os elementos que o compõem fazem parte da série até o seu final. Principalmente, por exemplo, podemos citar a história do Morgan, que molda a psicologia do personagem que depois ele retornaria para a série em alguns momentos pontuais e até ficando na série. E aparecendo até em outras séries também. Até mesmo o aspecto técnico das próteses e maquiagens foi levado a outro nível. A produção ganhou prêmios por isso, e não é difícil de entender o motivo. Ao escolher efeitos práticos em vez de depender totalmente do CGI, o episódio garantiu que a ameaça fosse palpável. O espectador não sente que está diante de uma tela de computador, sente que os monstros estão de fato presentes, que há carne, ossos em decomposições reais em cena. É visceral e essa fisicalidade aumenta a imersão. E realmente são usados pedaços de animais mortos, principalmente, por exemplo, na cena em que o cavalo está lá no chão sendo destroçado. Eles usaram sim elementos reais, vísceras de animais, sangue real de animal, tudo isso. Curiosamente, muitos espectadores perceberam uma semelhança inegável entre o início do piloto de The Walking Dead e o filme Extermínio, um protagonista acordando de um estado de inconsciência em um mundo desolado, ruas vazias, hospitais abandonados, silêncio absoluto, que parece pesar sobre cada quadro. Mas aqui está a nuance que torna essa história ainda mais fascinante. Frank Darabont e Robert Kirkman confirmaram que o piloto foi concebido antes de Extermínio. Kirkman, ao escrever o primeiro número da HQ, ainda não havia assistido ao filme de Danny Boyle, e Darabont, ao adaptar a obra para a televisão, manteve essa premissa original. Ou seja, aquela sensação de vazio absoluto, aquele choque, silêncio, diante de uma cidade morta, não foi uma cópia, dizendo eles, mas uma convergência criativa, como se duas mentes diferentes separadas pelo meio, um quadrinho, um filme, tivessem chegado à mesma ideia poderosa sobre o horror do isolamento e da ruptura do mundo como conhecemos. Eu assisti ao primeiro episódio diversas vezes para preparar esse vídeo, e cada vez fico chocado com a qualidade daquela abertura. É impressionante perceber o quanto a série mudou e, infelizmente, mudou negativamente. É verdade que algumas mudanças eram inevitáveis. A população aumentaria, os humanos voltariam e se organizariam em grandes sociedades. E o verdadeiro vilão sempre foi, no fim, a própria humanidade. Isso é claro, e faz sentido dentro da narrativa. Mas ainda assim, The Walking Dead perdeu completamente a sua essência pós-apocalíptica. A direção de fotografia, o estilo de filmagem, a construção de tensão, tudo isso foi abandonado. E The Walking Dead
teve diversos diretores ao longo da série. Talvez isso também tenha influenciado bastante. Cada diretor tem uma forma, uma visão de ver uma cena e como ela vai ser projetada. Tudo isso afeta a experiência do espectador de forma sutil, quase imperceptível, mas acaba sendo devastadora. Os diálogos se tornam superficiais, muitas cenas perdem um propósito e personagens que antes tinham carisma agora parecem vazios. Mas tudo bem, não vou ficar me alongando em falar da queda de The Walking Dead. O foco desse vídeo é o piloto de The Walking Dead. Talvez em outro momento eu faça um vídeo sobre o auge e a queda de The Walking Dead. O piloto de The Walking Dead é realmente uma obra-prima. A série como um todo é uma obra-prima. Tem os seus altos e baixos, mas devemos concordar que tem momentos marcantes na história da televisão. Comente aqui embaixo o seu momento preferido de The Walking Dead ou o seu episódio preferido. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Sem sono, sempre alerta. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.